Tem gente que louva a Deus, mas louva a Deus assim: ó Senhor, eu te louvo e te bendigo por ter feito uma pessoa tão maravilhosa como sou eu. Como o Senhor deve ser feliz de ter eu como filho. Como o Senhor deve ser feliz. Como o Senhor deve ser realizado de ter sido o meu Criador. Tem alguns que rezam assim. Como se fosse a maior honra da vida de Deus ter você. A pessoa se acha o máximo. Sem mim, Senhor, o que tu farias? É a oração dos aduladores, dos bajuladores. Mas não é a oração do Espírito. A oração do Espírito é rasgar o coração diante de Deus. O Espírito Santo vem em auxílio à nossa fraqueza. Se nós observarmos bem, tanto no Evangelho como nas duas leituras, há uma grande esperança. Como a Canção Nova costuma dizer nos seus intervalos: tem jeito. Hoje a palavra de Deus diz para nós: tem jeito. Não importa a situação que você estiver vivendo, por pior que seja, por mais absurda que possa parecer, por pior que seja essa situação, tem jeito. E mais do que jeito, esse jeito tem nome. E esse jeito que tem nome é de graça, porque é a própria graça. De um extremo dos ossos secos. Aqui penso que nenhum de nós chegou ainda a esse extremo. Pode ser até que sejam os mortos vivos. Mas que visão, parece um filme de terror. O profeta Ezequiel, nesse capítulo 37. Ele olha um vale de ossos. Puro osso. Osso de gente. Ossos espalhados, jogados. E aí Deus pergunta para o profeta. Uma das coisas que me faz gostar tanto de Deus é o espírito esportivo de Deus. Deus vive dando risada. Deus olha para o profeta e fala: tem jeito? Solta uma cachorrada aí, Senhor, não sobra nada. A palavra quando fala estou no osso já sabe, estou acabado. Ali era um vale de osso. Era um cemitério abandonado, revirado. Profetiza sobre esses ossos, filho do homem. E o que me faz mais engraçado é o profeta profetizar. Vocês imaginam aquela cena, ele olhando para aquele tanto de osso e falando para os ossos: vem Espírito Santo sobre esses ossos. E aí começa o filme de terror. Primeiro, eu chego a escutar o barulho do osso. Porque o profeta diz que primeiro os ossos foram se juntando. E ela estalando, porque um batia no outro, a perna estava lá, ia correr para chegar nesse corpo aqui, o braço estava indo, era osso voando para um lado, osso do outro para o outro. E foi montando os esqueletinhos tudo no chão. Aquela fila de esqueleto. Agora manda vir carne. E aí começa a grudar a carne. Imagina filmar isso. Passar na sessão da meia-noite. Aí vai juntando aquela carne. Aí olha, tá aqui só defunto. Parece um bando de católico que a gente conhece. Não faz nada. Serve para alguma coisa ainda? Profetiza sobre esses cadáveres. E o profeta profetiza. E vem o sopro de Deus. E eles começam a se levantar e formam um grande e maravilhoso exército. Essa é a esperança. Essa é a certeza. Meu irmão, minha irmã, pode ser que a sua família esteja no osso. Pode ser que a sua fé esteja no osso. Pode ser que a sua sexualidade, a sua moral esteja no osso. Pode ser que o seu corpo esteja no osso por uma doença. Seja o que for, tem jeito. E esse jeito tem nome. E o nome é Espírito Santo de Deus. Tem saída. E Jesus no Evangelho diz isso de uma forma fenomenal. Na grande festa das luzes, a festa das tendas em Jerusalém. São João, nesse fenomenal capítulo 7, versículo 37, diz
que o principal dia da festa, o mais solene, Jesus deu um berro. A tradução correta é essa. Ele deu um grito, ele deu um berro. E esse Deus continua gritando e berrando. Quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, do seu interior jorrarão rios de água viva. Dizia isso referindo-se ao Espírito Santo, que ainda não tinha sido dado. Quem tem sede, venha a mim. E beba quem crê em mim. É dinâmico. Primeiro é essa sede, todos nós temos essa sede. Lá no fundo do nosso coração há essa sede de Deus. A humanidade inteira tem essa sede de Deus. E busca preencher essa sede com as águas barrentas que o mundo vende. Mas lá no fundo é essa sede profunda. Infelizmente vamos buscar saciar essa sede no lugar errado. E por isso nos abastecemos de água morta, de águas sujas, de águas contaminadas. Você que tem sede, Jesus diz, venha a mim. Para que lado eu estou indo? Aonde eu estou indo buscar? Se eu estou nessa situação da profecia do capítulo 37 de Ezequiel, a primeira leitura de hoje, se eu estou no osso, aonde eu estou indo buscar? Na nova era? Nas falsas religiões? Nessa religião que não me compromete? Nos astros, nas astrologias? No ter, no poder, no prazer? Aonde estou indo buscar? E que água estou bebendo dentro da minha casa? Através daquilo que eu escuto, daquilo que eu vejo, daquilo que eu me alimento. Que água é essa? Enquanto vamos bebendo, saciando-nos com a água barrenta do pecado, de dentro de nós vai fluindo um rio de águas mortas. E esse rio de água morta é o ódio, o desamor, a mentira, o pecado. É o que vai transformando essa vida num túmulo. A profecia diz que aqueles ossos representam cada um de nós, a raça de Israel. Porque quando não deixamos nos conduzir pelo Espírito Santo de Deus, nós somos pior do que osso. Não tem serventia nenhuma. Vamos tornando-nos pessoas sem vida. Pessoas amarradas. Pessoas que não têm mais ideal. Pessoas fracas. Que caem diante do primeiro obstáculo. Faz tempestade em copo d'água. E às vezes o copo nem está cheio. Aonde estamos indo beber? Aonde estamos indo saciar essa sede? Se não for no coração desse Senhor que nos ama, não vai jorrar em nós o rio de água viva, porque aí vem a dinâmica. Esses 3 versículos de São João mostram a dinâmica do Espírito, e é por isso que Atos dos Apóstolos, São Lucas fala do Espírito como força do alto, como dínamos. E o que é dínamos? Me lembro quando eu era moleque lá no Biguá. Não tinha luz elétrica como é que chama aqui a central elétrica? Bandeirante? Da Bandeirante. Lá não tinha. Ou Celeste, Teleste, aí não tinha. Semig. Mas lá em casa descia para baixo do terreiro um corgo. Corgo, em mineiro, é a mesma coisa que córrego. Mesma coisa. Se um córrego, aí tinha uma represinha. Papai fez negócio de cimento assim, punha uma tábua, fechava, represava. Quando chegava de tardezinha, mandava eu ir lá muitas vezes, ou o meu irmão, puxar a tábua. A água caía num tubo, descia, uma ladeira lá embaixo, lá tinha a usininha, tinha o motor, o dínamos, e a água girava o motor, e nós tínhamos luz elétrica no Biguá. Graças a Deus! Por isso não corria o risco do apagão. Não corria esse risco. Dínamos é isso. O dínamos é aquela maquininha que pega a energia mecânica da água e transforma em eletricidade. E é essa a ideia que nós temos nesses 3 versículos de São João. Aquele que crê em mim,
bebe. Não é qualquer um que bebe. Para beber essa água viva é aquele que crê em Jesus. Quem tem sede, vem a mim, vírgula. E beba quem crê em mim. E quem crer e beber, do seu interior. Do interior de quem? De quem bebeu. Jorrarão rios de água viva. O Espírito tem essa força do alto, porque ele entra em nós, como a água que entra na turbina, no dínamos, e faz ele girá-lo, e ele vai girando a uma velocidade incrível, e vai gerando eletricidade. Ele gira, ele faz a vida. Ele pega a força da água, pois o Espírito Santo quer produzir em nós esses rios de água viva. E que rios de água viva são esses? É facílimo de descobrir. Sabe como é que você descobre se uma pessoa é de fato batizada ou não no Espírito Santo? Olha o rio que sai do interior dela. O que jorra do interior dessa pessoa? Seu marido é batizado no Espírito Santo? Porque ele reza em línguas? Isso aí basta rezar um pouco enrolado, que quem não sabe pensa que é línguas. Quando eu estive no Egito há poucos dias, eu achava que eles rezavam em língua o tempo todo. Como é que eu sei que meu marido, que minha mulher, que o padre da minha comunidade, que o meu filho é realmente batizado no Espírito Santo? Se do interior dele jorra rios de água viva. E que rios são esses? São Paulo, em Gálatas 5, faz uma lista. Aquele que deixa-se conduzir pelo Espírito produz o fruto, no singular, do Espírito: amor, alegria, paz, bondade, docilidade, temperança, mansidão, fidelidade, firmeza, castidade, persistência. Mas aquele que, embora diga que é um homem ou uma mulher de Deus, que vai na igreja, mas que não se deixa conduzir pelo Espírito Santo, ele produz frutos. E o Papa, o nosso querido João Paulo, na encíclica Dominum et Vivificantem, o Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, ele fala numa linguagem maravilhosa, que aquele que acolhe o Espírito, esse produz os frutos do Espírito, o rio de água viva. E que aquele que resiste ao Espírito, ele não usa a terminologia paulina de frutos da carne, para não dar confusão com pensar que carne tem a ver com o corpo só, que não é isso. Tanto que a segunda leitura, nós vamos comentar daqui a pouquinho, fala dessa carne. O Papa, para evitar essa confusão, fala dos frutos do acolhimento do Espírito e dos frutos da resistência ao Espírito. Aqueles que acolhem o Espírito, aqueles que bebem dessa fonte que é o coração de Jesus, o Espírito, esses então produzem os frutos do Espírito. A lista está lá: amor, paz, doçura, mansidão, temperança, alegria. E aqueles que não bebem dessa fonte, eles produzem, na linguagem do Papa, os frutos da resistência ao Espírito. E os frutos da resistência ao Espírito é uma lista medonha: desamor, mentira, ódio, impureza, fofoca, calúnia. E hoje ele faria uma lista aumentar ainda. Que frutos nós estamos produzindo? Mas não o que eu digo, porque uma árvore você não conhece pela casca, é pelo fruto. Que fruto as pessoas que convivem comigo percebem em mim? Ah, padre, mas eu sou uma pessoa fraca. Louvado seja Deus se você chegou a essa conclusão. Porque segundo São Paulo, na segunda leitura de hoje, essa é a grande, e na leitura de hoje, única condição para você beber dessa fonte de água viva. O Espírito Santo só pode vir em auxílio da nossa fraqueza. Você é fraco? Então você pode ser cheio do Espírito Santo. Romanos 8, 22 a 27, a segunda leitura. A natureza geme como a mulher nas dores do parto. A natureza está gemendo as dores do parto, o novo nascimento, que Jesus fala através de São João capítulo 3.
esperando a redenção. A natureza está contaminada pela falta do Espírito Santo em nós. O homem e a mulher sem o Espírito Santo, por onde ele passa, ele deixa um rastro de morte, até na natureza, nos animais, nas plantas. Um homem sem o Espírito Santo é um devastador. Por isso a grande ecologia, como diz o Papa João Paulo II, não nesse documento, mas em outro texto, a grande ecologia é o ser humano. Não adianta nada proteger a natureza se o ser humano vai passando e deixando rastros de morte. Essa natureza geme, esperando ansiosa a manifestação dos filhos de Deus, o batismo do Espírito. Porque nós não sabemos o que pedir e nem sabemos como pedir. São duas coisas que Paulo diz que nós não sabemos. Eu não sei o que pedir e nem sei pedir o que convém. Outro sim, versículo 26. O próprio Espírito vem em socorro, ou como na Ave Maria a tradução, em auxílio à nossa fraqueza. E reza em nós com gemidos inefáveis. Meu irmão, minha irmã, aqui não está falando somente do dom das línguas, não. Esses gemidos inefáveis são os frutos do Espírito Santo. Há uma analogia maravilhosa entre a carta de Paulo aos Gálatas e essa carta aos Romanos. No capítulo 8 de Romanos, 19 vezes ele fala do Espírito Santo. Só nesse capítulo 8, a segunda leitura. E esse é como que o cerne do texto. O Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza e reza em nós com gemidos inefáveis. Mas se nós vivemos na resistência, o Espírito Santo não tem como chegar até nós, porque nós nos julgamos fortes demais. Como é que o Espírito Santo pode trabalhar num coração que acha que não precisa de Deus? E aí vem um questionamento sério. Qual é a qualidade da minha oração? O que é rezar? Olha, se o Espírito Santo inspirou a Bíblia todas as orações que tem na Bíblia são orações inspiradas pelo Espírito Santo. E como é que são essas orações bíblicas? São verdadeiras brigas com Deus. Me impressiona a oração de Moisés, por exemplo. Quando ele olha para Deus, quando ele desceu da montanha, quando ele buscou as tábuas da lei, e o povo tinha feito o bezerro, e começou a adorar o bezerro, e Deus ficou irritado. E Deus ia exterminar o povo. A oração de Moisés é uma briga linda com Deus. Mata o povo. E Deus ainda disse: eu vou matar o povo, eu vou preservar, Moisés. E vou arrumar um povo novo para você. Talvez se fosse você ou eu no lugar de Moisés, seja feito sua vontade, Senhor, desde que preserve eu. Moisés falou para ele: mata o povo. Mata, porque depois os pagãos vão dizer o quê? Que o Senhor tinha ódio do povo, que o Senhor tirou o povo do Egito, que o Senhor não teve condição de salvar o povo, que o Senhor trouxe ele para morrer. Mata ele, Senhor. Olha que oração linda. Olha a oração de Abraão, quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor é capaz de matar. Não, 50 não. Mas vai que não tenha 50, Senhor. Vai que houve aí um desgaste. 45. Não, 45. 40, Senhor. Desculpa a minha insistência. Talvez tenha 30. É a oração da pichincha. É a oração que Deus entende. Não é aquela oração: ó Senhor, eu te louvo, aleluia, glória a Deus. E Jesus, repetindo Isaías, vai dizer: esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe. Não é essa a oração que Deus quer. O Espírito que reza em nós com gemidos inefáveis, ele abre o coração diante de Deus. É fabuloso o livro de Jó. E tem alguns que dizem que Jó não é um livro só sapiencial, porque Jó é um paradigma. Na verdade, ele não existiu. Eu diria a você que Jó não é só um livro sapiencial, não. Ele é um livro profético, no mais absoluto sentido da palavra. Porque o Cristo, o Filho de Deus, perdeu muito mais do que o Jó e foi muito além dele. Cumpriu à risca tudo que está na profecia de Jó. Mas Jó tem um ponto seguro. Quando vem o sofrimento, a dificuldade, ele fala quase que como sem fôlego: nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor Deus, o Senhor tirou, louvado seja o Senhor.
Aí começam os 3 amigos. Porque o Jó sofreu, ele perdeu tudo, ele estava lá no buraco. E ele começa a falar, mas com sinceridade. E aí vem os 3 amigos dele. Mas não pode falar assim de Deus. Se você está mal, é porque você fez alguma coisa errada. Porque senão Deus não ia mandar desgraça para você. Se ele mandou. Se tem alguém que errou aqui, então foi Deus, diz Jó. Eu não fui. E os 3, nossa, você não pode falar isso de Deus. Punha a mão na boca, diz o livro de Jó. Punha a mão na boca, não pode falar isso. Os 3 amigos viviam defendendo Deus. E Jó na sua oração brigando com Deus. Aí quando Deus reaparece em cena lá no capítulo 38, se não me engano, Deus condena quem? Os 3 amigos. Ah, meu Deus, mas isso é injusto. Os homens estão defendendo o Senhor faz 38 capítulos aqui do livro do Jó. E o Senhor chega e fala que o Jó que está certo. Esse povo me louva com os lábios. Os 3 amigos não eram amigos de Deus, eram aduladores. E há uma diferença entre adorar em espírito e verdade e adular no espírito da mentira. Deus não quer aduladores. Deus não quer puxa-saco. Deus não precisa de gente com coração fingido. Fraqueza mostra. Você é fraco? Mostra. Mostra para Deus sua fraqueza. Mas sempre vamos encontrar na história os defensores de Deus. Os fariseus, os doutores da lei eram os defensores de Deus. Eles queriam defender Deus. E para defender Deus, como fizeram os amigos de Jó, eles foram capazes de crucificar Jesus. Porque se Jó perdeu mulher, filho, perdeu tudo, perdeu a saúde, Jesus foi capaz de perder a vida. Jó recuperou mulher, filhos e etc. Jesus na ressurreição. E nesse grande período pascal que conclui com a festa de Pentecostes amanhã, Ele deu para nós não só aquilo que Jó ganhou, mas a vida plena, a vida eterna, porque Ele deu para nós essa fonte que é o seu coração, jorrando essa água viva. Essa é a grande condição, meu irmão. Deixa de ser bajulador de Deus. Deus não é político. Deus não precisa que você contrate grupos que vêm de tudo quanto é cidade para te aplaudir. Deus não precisa disso. Não precisa e não gosta. Deus não quer uma oração falsa da sua boca. Oh, meu Senhor, eu te louvo. Se você está lá no fundo do poço, não fala heresia. Diga, oh, meu Senhor, eu estou com raiva, eu estou triste, eu estou com problema, Senhor. Mas sabe quem é que pode rezar assim? Quem é amigo de Deus. Isso é um dogma da fé católica. Está na Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II, o documento Dei, verbo número 2. Deus fala aos homens como fala a amigos. E com amigo não pode ter fingimento. Deus não escuta a oração de gente fingida. Por isso o profeta lembra. Eu estou horrorizado, me enoja, diz Deus, de ouvir essas músicas que vocês cantam, esses hinos. Isso aí não chega ao meu ouvido. Porque o coração de vocês é um coração que está longe. Às vezes eu pergunto, será que Deus não falaria isso para mim também? Com os meus louvores. Tem gente que louva a Deus, mas louva a Deus assim, ó Senhor, eu te louvo e te bendigo por ter feito uma pessoa tão maravilhosa como sou eu. Como o Senhor deve ser feliz de ter eu como filho. Como o Senhor deve ser feliz, como o Senhor deve ser realizado de ter sido o meu Criador. Tem alguns que rezam assim. Como se fosse a maior honra da vida de Deus ter você. A pessoa se acha o máximo. Sem mim, Senhor, o que tu farias? É a oração dos aduladores, dos bajuladores. Mas não é a oração do Espírito. A oração do Espírito é rasgar o coração diante de Deus. O Espírito Santo vem em auxílio à nossa fraqueza. Lá em Betânia eu estava contando ao Padre Jonas. Agora começou com uma brincadeira. Mas algo que está sendo muito bonito. Uma pergunta que os meninos, um faz para o outro. Um dia veio até mim uma senhora. Ai, pá, eu já fiz tudo pelo meu filho, pá. Eu estou desesperado, pá. Não tem mais o que eu fazer. Eu estou desacuçado, pá. Eu estou entregando os pontos, pá. E eu já fiz tudo. Falei, filha, a senhora já fez tudo mesmo? Falou, já. Só podia levantar um pouco a saia para eu ver o seu joelho. Ela olhou em mim meio assim. Por favor, não quero ver mais nada, não, só o joelho.
Ela levantou um pouquinho, só não fez tudo ainda. Não estou vendo calo no joelho. Se não tem calo no joelho, então não chegou no fundo do poço ainda. Se não tem calo no joelho, não fez tudo ainda. Padre, eu já fiz tudo para salvar meu casamento. Deixa eu ver o joelho. Padre, eu já fiz tudo, mas eu não estou conseguindo manter firme o meu sacerdócio, padre. Está sendo difícil os meus votos. Deixa eu ver seu joelho, padre. Deixa eu ver seu joelho, irmã. Deixa eu ver seu joelho, pai. Você já fez tudo para salvar seu casamento, salvar seu filho, para salvar sua empresa. Deixa eu ver seu joelho. O Espírito Santo vem em auxílio à nossa fraqueza. Quando você está fraco, você não para em pé. O cristão nunca para em pé. O cristão só para de verdade quando ele está ajoelhado, porque aí ele tem o Espírito Santo, aí ele tem a força do alto. Mas é triste que tem católico que não se ajoelha mais nem na hora da consagração. E isso dói meu coração. Eu tenho dor no joelho. Olha, gente, eu vi uma cena. Tá certo que a intenção do bichinho era outra. Na Semana Santa, lá em Betânia, no nosso retiro, nós fazemos a Via Sacra, no meio do mato, na trilha do terreno novo. Nossa Via Sacra demorou 4 horas. Uma maravilha. E aí a gente fez as estações, colocamos as cruzes, caminhávamos rezando e parava diante da estação. E cada grupo, tinha umas 300 pessoas fazendo conosco o retiro. Então cada grupo fazia a reflexão. E chegava um momento que a gente fazia a oração. Nós vos adoramos, Senhor, e vos bendizemos. E a gente se ajoelha. Eu tenho um cachorrinho, o Chuvisco. Chuvisco já está comigo há uns 7, 8 anos. É um cachorrinho daquele da Cofap, coisa mais bonitinho. Agora ele está todo orgulhoso que a esposa dele ganhou 5 chuvisquinhos. E o Chuvisco, onde a gente vai junto, né? A hora que eu me ajoelhava nas estações, ele ajoelhava com as 4 patinhas. Tá certo que como eu ajoelhava, ele achava que eu ia demorar e ele agachava. Mas que ele ajoelhava. Hoje tem católico que não se ajoelha mais. Dói o joelho. Dói. E você não quer sofrimento nenhum, né? Já fiz de tudo. Deixa eu ver seu joelho. E eu não estou falando em sentido figurativo, não. Você vai lá na roça, o homem que trabalha na enxada, olha a mão dele. Tem calo. A mulher que faz crochê, tem calo. Quem trabalha no computador dá calo aqui. A tendinite. Sujeito que fala muito tem calo nas cordas vocais. Dá calo. Aonde você tem calo? O dia que você tiver calo no joelho, eu começo a acreditar que você pode falar de Deus. Fora isso, você está falando sobre qualquer assunto. Mas só tem calo no joelho quem sabe que precisa, quem é fraco. Eu tenho grandes modelos na minha vida de padre. Um modelo que eu amo demais é meu pai. Papai já está há uns 20 anos doente. Papai teve muito doente. Eu acho que pela medicina, se fosse só pela medicina, ele seria paralítico. Papai teve desgastes nas articulações. Chegou a ficar realmente paralisado na cama, com dores horríveis. Foi internado várias vezes. Mas a marca registrada do papai é o sorriso. Tudo para ele sempre está bom. Ele sempre tem uma história alegre para contar. Mas a coisa que mais impressiona no meu pai, se ele estiver assistindo, ele vai saber isso. Acho que não sei se ele está na missa agora. Você vai ficar sabendo pela televisão. A coisa que mais impressiona no meu pai é o cuidado que ele tem com a horta. Porque o papai anda assim. E ele tem a horta lá no fundo de casa. Ele faz o tempero que vai para nós filhos. Quando eu tinha casa, onde eu morava com os meninos, eu levava o tempero que ele fazia. Mas o papai tem um problema nas articulações, ele não pode se abaixar. Então ele tem um pedaço de espuma, de colchão. Ele leva nessa mão e nessa vai a enxada. Então ele vai indo. Aí ele vai trabalhar aqui. Ele joga a espuma no chão, põe a enxada de pé, vai segurando no cabo, e no cabo da enxada, ele se ajoelha na espuma, aí ele capina, aí ele planta o que der. Fez aquela roda, ele traz a enxada aqui,
segurando no cabo da enxada. Meu pai vai se levantando, dor. Aí custa ficar em pé. Aí descansa um pouquinho. Aí com a enxada ele põe a enxada por baixo da espuma e pega. Mas a horta dele é linda. Meu pai me ensina. Eu tenho o evangelho vivo na minha casa. Eu tenho o evangelho vivo na minha casa. Esse ano nós vamos celebrar os 50 anos de casado dele. Papai evangeliza. Ele tem calo na mão e no joelho. De rezar e de trabalhar. Aí eu entendo quando uma pessoa fala que acredita em Deus. Mas enquanto está nessa religião do vem a nós e não faz mais nada. Ah, porque eu sou fraco, eu tenho defeito. O mundo não gosta de gente fraca. O mundo não. Vestibular, entre os melhores alunos. No exército, exame de seleção, só os melhores. A fábrica perde o currículo vitae de todos os que querem trabalhar e só entra os melhores. E com isso a gente vai criando máscara porque a gente acha que a gente precisa ser melhor. Meu irmão, o único jeito de você ser melhor em Deus é arrancar a máscara, arrancar aquela roupa plástica e mostrar do jeito que você é. Inclusive com as suas fraquezas. É a história dos dois vasos. Tinha um homem que ele vendia água, buscava água e levava água para o rei. Então ele tinha uma mula, uma cangalha, com jacá é aquele balaio grande, e dentro do jacá ele colocava, tinha 2 vasos grandes. Então ele ia com a mangueira lá embaixo, descia lá e enchia os 2 vasos. Depois ele ia com a mula pelo caminho, ia lá e vendia por litro a água. E assim todo dia ele fazia. Andava 3 ou 4 quilômetros. Mas ele não sabia que os vasos têm o dom de falar. E um daqueles vasos, ele era rachado até a metade. E aquele vaso tinha um complexo de inferioridade. Porque o outro vaso todo dia fazia questão de dizer para ele: quantos litros você conseguiu levar? E enquanto aquele vaso que era inteiro levava 100 litros de água, cada litro R$1 que fosse, R$100. Aquele outro vaso que tinha uma rachadura do lado levava 60, 50 litros. E todo dia o dono do vaso enchia os 2. Os 2 recebiam 100 litros. Um chegava lá com 100 litros. O outro tinha uma rachadura, chegava com 60, com 50. E a maior humilhação dele era essa. Aquele vaso foi ficando triste. E toda noite o vaso bonito. E hoje? Conseguiu segurar menos uns 60? Você já viu que você é um peso, rapaz? Você é rachado, vaso feio, vaso estragado. O patrão, o dono dos vasos, começou a perceber que o vaso estava triste, mas ele não sabia que o vaso falava. Um dia ele pôs a mão no vaso e pensou em voz alta, e o vaso escuta pensamento. Tem um anjo que cuida desses departamentos. Ele pensou: por que esse vaso está com essa cara triste? E o vaso aproveitou e falou: eu sou um vaso estragado. Eu sou um vaso rachado. Eu não sei porque que o senhor ainda está comigo até hoje. Toda noite eu tenho que escutar o outro colega lá, o vazão chique, o vazão carismático, aquele vazão que leva sempre 100. E eu fico pensando: por que que o senhor não me joga fora? O dono dos vasos disse: amanhã, quando nós formos buscar água, eu queria que você, ao invés de ficar com a cabeça baixa como você fica, olhando para si mesmo, que você desse uma olhadinha em volta na estrada. E aquele dia ele percebeu. A estrada, aquele caminho difícil, o lado dele era cheio de flores. O lado do outro era seco. E quando chegou lá em cima, que ele vendeu, o patrão vendeu a água e esvaziou, ele foi agradecer o patrão. Porque o patrão, percebendo que ele tinha essa rachadura e que ele vinha vazando água pelo caminho afora, aproveitou para ir semeando flores e plantas. E enquanto ele ia, levando o que ele conseguia, ia regando cada dia o seu caminho. E o lado do seu caminho era florido, o lado do outro era seco. Meu irmão, Deus não quer que você chegue lá no céu como um vaso cheio.
O cristão nasceu para regar com a água viva do Espírito Santo o caminho seu e dos outros. E esse é o verdadeiro sentido da nossa vida. Talvez você seja um vaso estragado, rachado, quebrado. Deixa essa fonte de água viva encher você, porque rachado, quebrado, estragado, você será um vaso cheio desse amor de Deus. E dentro de você vai brotar um rio de água viva que você vai deixando pelo caminho. Que tristeza! Há muitos cristãos que receberam o dom do Espírito Santo. Todos recebemos. Mas alguns são os vasos tão fechados e se acham tão importantes que a água dentro dele acaba mofando, estragando. Tenta deixar o Espírito Santo agir em você com a sua fraqueza. Para descobrir essa grande força, não tem outro jeito. O Espírito Santo vem em auxílio à nossa fraqueza. Reconheça essa fraqueza. Amanhã é a grande festa de Pentecostes. E eu dizia ontem a você: como eu gostaria que você não saísse daqui amanhã como você voltou, chegou aqui. Que maravilha você poder voltar para sua terra, para sua casa, um vaso estragado, rachado, mas semeando e regando as flores, fazendo com que o caminho dos outros seja mais bonito, fazendo com que a vida seja mais bonita. E esse é o sentido da vida. O que adianta eu tentar ser um vaso muito grande, um vaso muito importante, se eu sou uma pessoa fechada, bitolada, se eu acho que eu não preciso de Deus? Hoje a palavra de Deus diz para mim e para você: pode ser que a gente esteja num túmulo, e estar no túmulo significa não tem saída. Padre, não tem saída. Eu estou contaminado de uma doença. Padre, meu casamento acabou. Padre, eu estou na droga. Eu tenho esse vício. Meu irmão, minha irmã, com Deus, no poder do Espírito Santo, nada é impossível. Você por você mesmo não vai conseguir. Padre, eu já tentei, padre. Eu já tentei e não consigo. E eu digo a você, continue tentando e você não vai conseguir. Padre, eu já fiz tanta coisa, padre, deu tudo errado. E o que você continuar fazendo vai continuar dando errado. Porque você com você mesmo é minoria absoluta. Você com você mesmo não é nada. Você com encardido só pode ir para o buraco. Agora, se você é fraco, feito esse osso, mas deixa o Espírito Santo agir em você, Ele põe vida nesse osso morto e faz esse osso ser vida, ser fonte de vida. E por isso que é preciso aprender com Jesus. Se Ele mesmo, como lembra a carta aos Hebreus, apresentou a Deus com gemidos, com lágrimas, orações e súplicas, Jesus participou da fraqueza humana, não porque tivesse cometido pecado, mas que por amor Deus o fez pecado por nós. A grande esperança para nós, a vigília de Pentecostes, meus irmãos, abre para nós um horizonte maravilhoso. Ainda dá tempo de você abrir o seu coração, que seja vaso estragado, quebrado, faltando um pedaço, não tem problema. A inovação não dá certo com você, porque inovar é jogar fora o que é usado e pegar novo. Mas a renovação não. Renovar é consertar. Renovar é restaurar. Que obra linda é uma obra de restauração. Quando um artista pega uma obra de arte estragada, pega uma imagem de santo estragada, ele pode inovar, vai lá, põe cera do jeito que quiser e pinta por cima. Mas se ele quer restaurar essa imagem, ele tem que ir limpando, fazer um estudo, descobrir a cor, descobrir que jeito que era, como é que era o modelo, como é que era no original essa imagem. Como o ano passado a gente viu o Vaticano, na Capela Sistina, fazia 18 anos que estava fechado um corredor, porque ele estava restaurando. Meu Deus, que maravilha, o Museu do Vaticano, as partes restauradas que a gente pode ver agora. Mas o artista foi lá com delicadeza, descobrir o que o artista, o dono do projeto original. Para você restaurar tem que saber qual é o projeto original. E primeiro ir limpando com muito cuidado, limpando devagarinho, com cuidado, vai limpando. Descobre o projeto original e vai refazendo. Para restaurar tem que pôr a mão. Meu irmão, o Espírito Santo, o novo Pentecostes, é o amor de Deus querendo restaurar a nossa vida.
restaurar a sua vida, restaurar a sua família, restaurar a sua sexualidade, restaurar a sua afetividade, restaurar a sua empresa, restaurar os seus relacionamentos, restaurar o seu grupo de oração, restaurar a sua vocação, restaurar a sua fé. Pode ser que tudo isso esteja quebrado, não interessa, pode ser que esteja quebrado. Se tiver quebrado, apresente-se quebrado diante de Deus, como esses ossos secos de Ezequiel 37. Senhor, eu sou esses ossos, eu estou como se fosse num túmulo, Senhor, eu estou frio, eu estou ferido, Senhor, eu estou machucado, meu coração está despedaçado. Por onde eu fui andando, eu fui deixando pedaços, Senhor. Eu estou no osso, Senhor, eu estou no fim, eu não aguento mais. Mas pelo amor de Deus, tira essa máscara. Não adianta nada a gente ficar com essa máscara que o encardido põe na gente, e que tudo está bem, que tudo está maravilhoso. Se eu sei, e o Espírito Santo sabe muito mais, e essa é a tristeza de Deus. Como Deus deve ficar triste quando olha para mim como padre, para você como leigo, e pensar: meu Deus, eu fiz esse menino, eu fiz essa menina. O projeto original está aqui, e o nosso projeto original chama-se Jesus de Nazaré. Deus fez cada um de nós olhando para Ele, e Ele fez-nos a imagem e semelhança do Seu Filho. E quando Ele olha para nós hoje, vê uma máscara, e por trás dessa máscara o que nós temos? Pessoas despedaçadas, estragadas, cada vez mais semelhantes ao encardido, porque a gente vai ficando parecido com aquele que a gente obedece. Oh, meu irmão, minha irmã, Deus quer gravar, e Pentecostes é essa festa, quer gravar no profundo do nosso coração, no fundo do nosso coração, no mais profundo da nossa história. Deus quer gravar o seu amor. E se essa festa fala da esperança, vale a pena lembrar aquilo que São Paulo nos disse no capítulo 5 de Romanos, versículo 5. A esperança não decepciona, a esperança não engana, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, meu irmão. Pensa hoje nessa esperança da palavra. Jesus hoje olha para cada um de nós e grita: quem tem sede, venha a mim. Venha a mim, venha Jesus, abra o seu coração para Ele. Eu estou aqui, Senhor, despedaçado, estragado, ferido, machucado, prostituído, drogado, contaminado. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui nas trevas do pecado. Eu estou aqui, Senhor, até hoje, Senhor. Até hoje eu fui tentando levar a vida com a barriga. Até hoje eu fui tentando, Senhor, ser uma pessoa forte, porque eu tinha que mostrar para os outros uma aparência, Senhor. Mas hoje eu não aguento mais, Senhor. Eu não aguento mais, Senhor. Eu não aguento mais. Senhor, acabou. E eu daqui para frente quero ser uma pessoa nova. Eu quero ser uma pessoa restaurada, custe o que custar, Senhor. Pode doer, arranca tudo, Senhor. Tudo que não for da tua graça, pode arrancar, pode tirar tudo, Senhor. Mas me faz esse homem novo, me faz essa mulher nova. Cumpra essa promessa, meu irmão. Você quer rezar no Espírito Santo? Então a grande oração que o Espírito Santo nos ensina é a oração da sinceridade. É você escancarar o coração diante de Deus e dizer: aqui, Senhor, ó eu aqui, Senhor, no fundo desse poço, Senhor, sujo, Senhor, ferido, machucado, mas me lava com essa água, Senhor. Senhor, eu estou sedento, eu estou seco, Senhor, é osso puro que está aqui dentro. O meu coração parece uma coisa de pedra que não ama, Senhor. Mas eu quero amar, eu preciso amar, Senhor. Eu preciso ser essa pessoa nova, Senhor. Senhor, aconteça o que acontecer, eu vou ter calo no joelho, porque essa é a saída, meu irmão. Você está doente? Reza. Você está nas drogas? Reza. Você está no pecado? Reza mais. Você já conseguiu vencer o pecado? Reza. Você já conseguiu dar um passo grande na sua vocação? Reza. Você já conseguiu muitas vitórias na sua vida? Reza. Sua família vai bem? Reza. Sua família vai mal? Reza. Sua empresa vai bem? Reza. Reza. Não tem outro jeito. É o único jeito de estar na mão de Deus. Jesus disse: vocês que são maus sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o Pai não vai dar o Espírito Santo àqueles que o pedirem. O Pai quer nos dar o Espírito Santo. A natureza geme e sofre, e quando a gente vai vendo a natureza estragada, os rios estragados, as árvores cortadas, quando a gente vai vendo o que as enchentes provocam, ao invés de culpar o prefeito, o vereador, o governador, olha para você e diz: quem sabe a natureza está gemendo desse jeito por minha causa. Porque foi a segunda leitura de hoje. Porque eu ainda não deixei essa fonte de água viva entrar no meu coração. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. E eu não quero mais ser uma pessoa mascarada. Eu não quero mais ser essa pessoa plastificada. Eu não quero, Senhor. Eu preciso, Senhor. Eu me mostro, eu estou aqui, Senhor. Por isso eu te suplico: batiza-me, Senhor, no Teu Espírito, pois minha alma
sedenta está